Olá, queridos irmãos. Nós vivemos de um momento na história. Parece que algumas pessoas acreditam que o que elas têm e são delas, como se realmente fossem donas. O problema com esse tipo de pensamento é que ele não é cristão e nem bíblico. Afinal, as Sagradas Escrituras ensinam claramente que tudo aquilo que temos e somos pertencem a Deus. Nesse sentido, como salvos em Cristo Jesus, precisamos firmar-se na verdade de que não somos donos, mas mordomos daquilo que possuímos. A palavra mordomo, segundo o dicionário Aurélio, traz a ideia de um serviçal encarregado da administração de uma casa. E essa definição é interessante porque ela está de acordo com o conceito mais amplo da teologia da mordomia cristã, que segundo Dillard é o reconhecimento da soberania de Deus, a aceitação de nosso cargo de depositários da vida e das possessões e a administração das mesmas de acordo com a vontade de Deus. A teologia da mordomia cristã afirma e ensina que somos mordomos, administradores daquilo que possuímos, porque tudo o que possuímos é de Deus. Ele nos confiou o que temos. E aqui eu penso em terrenos, joias, dinheiro, recursos materiais em geral, recursos financeiros, o cuidado com o próprio cônjuge, com os pais, com os filhos, a reputação do evangelho, até a nossa própria vida. E devemos então administrar diligentemente de acordo com a vontade dele, para que o nome dele seja glorificado. E queridos irmãos, é isso que Deus espera de nós em meio à pandemia e crise que estamos enfrentando, que sejamos bons mordomos. Jesus Cristo, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, dos versículos 14 a 30, ele fala acerca da parábola dos talentos. E essa parábola vai falar justamente uma verdade crucial, que é essa que eu estou afirmando. Ele vai dizer que é esperado, quando Jesus voltar, que os seus servos, que os seus súditos, que os seus filhos apresente uma vida que glorifique a Ele. Que tudo aquilo que o Senhor nos confiou possa redundar em glórias a Ele e honra a Ele. É isso que é esperado de nós quando encontrarmos com o nosso Senhor. Eu gostaria de fazer a leitura do texto e enxergar algumas verdades nele, para então colocarmos em prática durante essa semana. Acompanha comigo a leitura do versículo 14 em diante, do Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, olha o que diz. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancei fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Observa que essa parábola está corroborando
para a verdade de que devemos ser bons mordomos. E essa parábola, eu gosto de explicar ela em algumas cenas. E a primeira cena aqui que eu quero chamar a sua atenção é a cena da distribuição. Observe que no versículo 14 e 15, o Senhor, na parábola, ele confia os seus bens a 3 servos. A um servo, ele dá 5, a outro 2 e a outro 1 talento. Qual é o ponto aqui? Não é quem tem mais talentos. O ponto é que todos receberam talentos. Quando a gente olha para as nossas vidas e como a gente olha aplicando para nós esse princípio de distribuição, o Senhor aqui se refere a Jesus, se refere a Deus. Os servos se refere a mim e a você. Aqueles que seguem ao próprio Jesus, ou pelo menos dizem que seguem. E os talentos se refere a tudo aquilo que nós temos. Eu gosto muito de como J.C. Ryle escreveu ao olhar para o termo talentos. Ele disse: qualquer coisa pelo qual possamos glorificar a Deus constitui um talento. Nossos dons, nossa influência, nosso dinheiro, nosso conhecimento, nossa saúde, nossa força, nosso tempo, nossos sentidos, nosso raciocínio, nosso intelecto, nossa memória, nossos afetos, nossos privilégios como membros da Igreja de Cristo, nossas vantagens como possuidores da Bíblia, todos são talentos. E a pergunta é: de onde vieram essas coisas? E essa é a pergunta que ele faz: quem nos outorgou? Por qual motivo somos o que somos? Por que não somos vermes que se arrastam sobre a terra? E ele responde: há somente uma resposta para todas essas perguntas. Tudo o que temos é por empréstimo de Deus. Nós somos mordomos de Deus, somos devedores a Deus. Que este pensamento se abrigue no profundo de nosso coração. Assim como esses servos receberam bens daquele Senhor, nós recebemos tudo o que temos do nosso Deus. A segunda cena nessa parábola é a cena da administração. Observe o versículo 16 a 18, que aquele que recebeu 5 e o que recebeu 2 talentos, pegaram e fizeram o máximo que podiam. E eles fizeram, trabalharam, intensificaram os esforços, aplicaram aqui e acolá, com o desejo de honrar o seu Senhor, conseguiram duplicar, multiplicar os talentos. O que tinha 5 ficou com 10, o que tinha 2 ficou com 4. Mas o que recebeu um talento teve um único esforço: abrir um buraco e enterrar. Observa que a fidelidade ao Senhor não está em guardar o que Ele nos deu, mas de alguma forma em multiplicar, mas de alguma forma em glorificá-lo. A boa administração daquilo que temos vai redundar em glórias ao Senhor. Não importa o que temos ou quanto temos, mas devemos assim fazer. E a pergunta para você refletir é: quem é você nessa noite? Ou melhor, quem somos nós? Queridos irmãos, será que nós estamos nos parecendo mais com aqueles que estão caminhando intensificamente com aquilo que têm honrado, têm glorificado nos recursos financeiros que têm, nos materiais, tudo que tem procurado glorificar e honrar o Senhor? No relacionamento conjugal, com aquilo que recebeu do Senhor, a esposa, o marido, a recompensa que Deus deu, a herança, os filhos. Como é que estão os relacionamentos? O que nós temos feito com aquilo que temos? Será que nós estamos parecidos com os 2 primeiros servos, que foram diligentes e fiéis? Ou com aquele que foi negligente e não queria trabalho, e queria o conforto e o consolo? Quem somos nós em meio a essa crise? Quando você pensa, eu quero pontuar aqui a terceira cena dessa parábola, é a cena da recompensação, da recompensa. Se você observar o versículo 19 a 23, o Senhor vai voltar daquela viagem e vai recompensar aquele servo de 5 e 2 talentos. E a recompensa é fantástica. E ele solta aquela frase que nós desejamos e almejamos tanto ouvir. A frase que está no versículo 21 e 23. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Uau! Aqueles que foram fiéis, aqueles que caminharam e perseveraram até o fim,
aqueles que realmente eram seguidores e que multiplicaram e que viveram de forma diligente, honrando e glorificando ao Senhor, dependendo dele para fazer isso, foram recompensados. E assim serão todos os salvos em Cristo Jesus, recompensados. Assim serão todos os salvos que forem diligentes, que forem fiéis, serão recompensados. E isso realmente é um presente, é uma alegria imensa. Eu não estou dizendo que tem como alguém perder a salvação. Não, não tem nada disso. O salvo, aquele que creu é salvo e será assim até o fim, e vai viver com Deus até o fim. Mas João mostra que alguns crentes vão chegar lá e não vão ter nada o que apresentar ao próprio noivo, ao próprio Jesus. Mas tem aqueles que viveram de forma diligente, que vão chegar diante do Senhor e vão apresentar a Ele uma vida de uma boa administração, com tudo que Deus o confiou. Eu quero te encorajar em esse meio de caos, de pandemia, o que você está vivendo, a continuar a ser um bom mordomo. Sabe por quê? Porque o mordomo fiel glorifica o Senhor. E eu creio que esse deve ser o nosso maior desejo, honrar aquele que nos salvou, que nos deu vida eterna. Por isso eu convido você a pensar na sua vida, nas suas práticas, o que você tem feito, para que a partir dessa noite, se necessário for, alinhar os pensamentos, possa pegar tudo aquilo que recebeu e administrar de forma fiel, para que o Senhor seja glorificado. Amém? Que Deus te abençoe e nos vemos em breve.